no nome do Senhor. Entendeu? Porque dias virão, irmãos, que a gente vai querer estar junto com os irmãos, ver a face dos irmãos e não vamos conseguir. Amém? Então, nesse período, irmão, valorize a comunhão com os santos. Amém? Na reunião passada, né, o Sérgio falou sobre comunhão e sobre vários tipos de ambientes de comunhão, né? Tem um ambiente da comunhão onde o Senhor fala livremente e tem um ambiente de comunhão que o Senhor ele fica restrito. Ele fala de acordo com os corações. Amém? E mais cedo o Sérgio ele leu sobre a igreja de Antioquia, não é isso? Que havia na igreja de Antioquia 5 irmãos que tinham um coração aberto, que tinham unidade, que tinham um propósito. Eles jejuavam e oravam, né? E ali o Senhor encontrou um ambiente propício para que ele pudesse falar. Amém? Para que ele pudesse dar a direção que ele queria para aquela cidade. 5 irmãos abriram o seu coração para o Senhor e o Senhor pôde trazer uma direção para a igreja. Isso é maravilhoso, sabe, irmãos? Que nós possamos ter o coração aberto para ouvir o Senhor, ouvir a direção do Senhor, porque o Senhor quer nos direcionar. Amém, irmãos? Usando a alegoria do Egito, o Senhor nos tirou do Egito, nos colocou no deserto para que nós venhamos entrar em Canaã. Amém? Na terra que mana leite e mel. E nessa jornada, como igreja, o Senhor quer nos direcionar. Amém? E o Senhor, Ele nos tirou de uma situação para colocarmos em outra situação. Amém, irmãos? O Senhor, Ele quer que nós venhamos reinar com Ele. Não é isso? Esse não é o objetivo da igreja? Essa é a esperança da igreja? Para o próximo período, estarmos junto com o Senhor, reinando com Ele? O Senhor virá e consigo Ele trará o seu reino. E todos aqueles que com o coração foram trabalhados pelo Senhor estarão desfrutando desse reino. Amém? Que o Senhor venha encontrar em nós esse coração de desfrutar o reino do Senhor junto com Ele. E para que isso aconteça, hoje nós precisamos expressar o reino do Senhor nessa terra. Se a gente não expressa o reino do Senhor nessa terra, não estaremos com Ele na manifestação do seu reino. Amém, irmãos? É por isso que nós vemos na jornada no deserto, foram 42 jornadas, em 40 anos, o Senhor trabalhando com o povo de Israel. O Senhor veio trabalhando com eles para quê? Para que eles pudessem entrar na terra de Canaã. A mesma coisa acontece hoje com a igreja. O Senhor está trabalhando conosco, para que quando Ele vier no seu reino, nós sejamos dignos de estar junto com Ele no seu reino. Amém? Dentro disso, eu queria ler com os irmãos Números 9. Eita, falei alto. Do 15 ao 23. Números, no número 33, ele fala de uma série de jornadas que o Senhor trabalhou com o povo de Israel, né? Ele lista ali 42 jornadas. E em cada uma dessas jornadas, o Senhor ele estava trabalhando um aspecto, né, em Israel. Ele estava trabalhando um aspecto para que o povo de Israel fosse adequado para entrar no reino, para que ele pudesse tomar Canaã. Amém, irmãos? Então, hoje acontece a mesma coisa conosco. O Senhor nos colocou nessa cidade, colocou a igreja dele em cada cidade para trabalhar com o seu povo, com a sua igreja, período após período, para que quando o Senhor vier, nós sejamos dignos de estar com Ele, desfrutando do seu reino. Amém? E por isso, para que isso aconteça, nós temos que observar alguns princípios que o Senhor deixou para a gente. Porque em Romanos 15, antes de ler Números, eu vou ler Romanos, não precisam abrir Romanos não, só para contextualizar. Romanos 15, 4. Olha o que está escrito, olha. Porque as coisas que escreveram no passado para o nosso ensino foram escritas, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Então quando nós olhamos para o Velho Testamento, todas aquelas figuras, todas aquelas alegorias, aquelas sombras, elas visam nos ensinar, visam nos nortear hoje, para que nós venhamos estar adequados, de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então vamos ler Números aqui. 9, do 15 em diante.
No dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo, e sobre a tenda do testemunho, e à tarde vinha sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, e até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se retirava de cima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e no lugar no qual a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por muitos dias, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem estava sobre o tabernáculo por poucos dias, segundo o mandato do Senhor, acampavam, e segundo o mandato do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se erguia, eles partiam, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, então partiam. E se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha. Mas quando ela se erguia, eles partiam, segundo o mandato do Senhor. Acampavam, e segundo o mandato do Senhor, partiam, cumpriam a ordem do Senhor, como o Senhor dissera por intermédio de Moisés. Amém. Aqui nós vemos um princípio que Israel ele estava debaixo da direção do Senhor por meio da nuvem. Eles ficavam olhando para o tabernáculo. Quando a nuvem estava parada no tabernáculo, eles ficavam naquele lugar ali. Às vezes era Zalmona, às vezes era Ritma, era o deserto de Sinai. Onde quer que a nuvem parava, o povo de Israel estava parado. Por quê? Ele estava ali parado, esperando a direção do Senhor. E o interessante é que se você for estudar as jornadas, você vai ver que cada nome de lugar ali, ele tem um significado. Quando o Senhor levava o povo de Israel para um lugar, ele estava querendo tratar algo com o povo de Israel. Né? Da saída de Ramassés até o Monte Sinai, foram 11 jornadas. E nessas 11 jornadas, elas duraram mais ou menos 3 meses, o Senhor trabalhando algo no povo de Israel. Né? Porque o que aconteceu com o povo de Israel? Quando ele saiu de Ramassés, saiu do Egito, a Bíblia fala que era uma multidão de gente. E com essa multidão saíram muitos escravos que não pertenciam ao povo de Israel. Vamos ler isso, vamos ver isso, só para os irmãos compreenderem. Deixa eu achar aqui. Ó, Êxodo 12, 37 e 38. Êxodo 12, 37 e 38. Êxodo, depois de Gênesis. Êxodo. 37 e 38. Partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles grande mistura de gente, além de ovelhas e muitíssimo gado. Então, quando o povo de Israel sai do Egito... 37 e 38. Êxodo 12... 37, Êxodo 12, 37 e 38. Então, a gente vê aqui que quando... Vou reler porque o irmão ali, ele não conseguiu acompanhar. Partiam os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com ele grande mistura de gente, além de ovelhas e muitíssimo gado. Então, o que aconteceu? Quando o povo saiu do Egito, né, as pessoas que eram escravas junto com Israel no Egito, aproveitaram a oportunidade e meteram o pé do Egito também. E saiu junto com Israel. Né? E a gente vai percebendo que, na medida que eles vão avançando na direção do Senhor, esse povo ele vai dando problema para o Senhor, para o Israel, porque era um povo que não era segundo o coração do Senhor, né? Não era um povo que se identificava com o Senhor, e nem com Deus de Abraão, nem Isaac, e nem de Jacó. Tanto que no 16, vira 2 páginas para frente, no 16 do 1 ao 3 diz assim, olha:
E partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no deserto, no 15º dia do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Eles diziam os filhos de Israel: quisera tivesses morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar, pois nos trouxemos a este deserto para matarmos de fome toda esta multidão. Então foi isso que saiu do Egito, uma multidão de gente. Mas o Senhor, Ele queria trabalhar com Israel. E a mesma coisa com a gente. Quando a gente crê no Senhor, a gente sai do mundo com um conceito, né, com os conceitos mundanos, não é isso? Nós temos muitos conceitos que não são do Senhor. Existem conceitos que a gente traz dos nossos pais, existem conceitos que a sociedade ela implanta, né, ela prega para que a gente siga. Mas quando nós nos voltamos e nós cremos no Senhor, existe o conceito do Senhor, né? Existe aquilo que o Senhor quer. Existe a vontade do Senhor, a mente do Senhor. E nós precisamos entender a mente do Senhor, a vontade do Senhor e os seus conceitos. É por isso que a igreja existe. Por quê? Porque na igreja é o ambiente onde o Senhor tem totalmente toda a liberdade. Onde o Senhor fala, onde o Senhor nos direciona e onde o Senhor trabalha conosco. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que hoje o deserto representa esse período, essa jornada que a igreja está seguindo, até que Cristo seja formado em nós. Para isso, é necessário que a gente aprenda como igreja, como assembleia, a direção do Senhor. Amém? O Senhor, Ele nos direciona e nós precisamos entender o que o Senhor quer para os nossos dias, né? O Senhor nos deixa em uma situação por um tempo e o Senhor vai trabalhando conosco, E quando a gente vai acostumando com aquela situação, o Senhor vai lá, levanta a nuvem e a gente tem que estar preparado, atento, olhando para o Senhor, para saber para onde o Senhor está nos direcionando. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver direcionado, não tiver voltado para o Senhor, nós podemos ser achados contra a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca em situações, nos direciona para algo e a gente olha para trás e fala: não, mas aqui é tão bom, por que a gente quer sair daqui? Por que a gente vai sair daqui? Mas é porque aquele tempo terminou. E o Senhor quer avançar conosco. Amém? Olha, aqui no Rio, a gente vê isso muito claro quando a gente estava estudando 2007 a 2012, foi 2012, né? Na Escola da Obra. E as últimas matérias que a gente aprendeu foi sobre o encabeçamento, né? E eu lembro que o irmão, ele falou assim: olha, irmãos, o Senhor está nos preparando para algo. O Senhor vai fazer algo que vai mexer conosco. Foi isso, Sérgio? O Senhor vai fazer algo que vai mexer conosco. E foi o que aconteceu. Nós nos unimos a um outro grupo de irmãos. E hoje nós avançamos no Senhor, mas o Senhor veio trabalhando conosco de 2007 até 2013, dispensando uma palavra para que nós tivéssemos um coração receptivo para receber os irmãos. E foi isso que aconteceu. Saiu um grupo de uma determinada situação e nós nos unimos. E hoje nós somos um no Senhor. Né? Não foi um grupo que se chegou a gente, nem se a gente chegou a esse grupo, mas nós nos unimos e hoje nós somos um. Mas o Senhor veio trabalhando conosco. A gente poderia falar: não, Senhor, aqui está muito bom, né? Nós temos aqui a Escola da Obra, nós já conhecemos todo mundo e está bom aqui. Mas o Senhor queria avançar conosco, porque existia algo do Senhor que a gente não tinha. E quando nós nos unimos, nós recebemos não só os irmãos, mas algo do Senhor que a gente não tinha, e os irmãos receberam algo do Senhor que eles também não tinham. E a gente hoje, nós estamos sendo trabalhado, sendo constituído pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer trabalhar conosco para que a gente tenha condições de, no dia do Senhor, reinarmos com Ele. Então, irmãos, às vezes a gente olha em algumas situações, parece que a igreja está meio desnorteada, mas era isso que acontecia. Quando o Senhor mudava de um acampamento para o outro, as pessoas tinham que desfazer as tendas, o tabernáculo tinha que ser desfeito, a nuvem estava levantando, era uma tribo levantando daqui, outra tribo levantando dali, parecia uma confusão, mas não era uma confusão, eles estavam seguindo a nuvem. Amém, irmãos? Então hoje é o que acontece conosco. Nós estamos voltados para a direção do Senhor. Queremos estar voltados para a direção do Senhor, para não perdermos de vista a sua direção. E muito pior, não sermos achados contrário à direção do Senhor.
Porque o Senhor, Ele quer trabalhar conosco, né? A palavra fala assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai nascendo, nascendo, né? Brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E é assim que o Senhor quer trabalhar conosco. Ele quer ir trabalhando, 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 até que nós alcancemos um coração de estarmos junto com o Senhor no seu reino. Amém? Porque não existe nada mais importante hoje para o cristão a não ser reinar com o Senhor. Amém? Essa é a nossa esperança. O Senhor virá e nós estarmos junto com Ele no seu reino. Ou alguém quer estar aqui nas trevas exteriores enquanto o Senhor está reinando? Quem quer estar nas trevas exteriores, levanta a mão aí. Então, como assembleia, individualmente e como assembleia, nós temos que entender o que o Senhor está fazendo. Para isso, né, a gente viu ali mais cedo em Antioquia, existiam alguns irmãos que estavam com o coração aberto. E o Senhor pôde falar: separai-me para mim, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Né, talvez se eles fossem por eles mesmos ver ali quem era o mais adequado para a obra que o Senhor tinha chamado, Saulo não seria a melhor pessoa. Porque Saulo veio de matar muitos irmãos, muita gente tinha medo de Saulo, mas o Senhor falou: separai-me, Barnabé e a Saulo. Porque o Senhor tinha algo específico, o Senhor tinha uma direção, e os irmãos estavam atentos para aquela direção. Amém? Por quê? Porque o coração deles estava aberto. Amém? Então eu creio que nessa nova jornada que nós estamos vivendo, o Senhor quer que a gente esteja com o coração aberto, né? Com o coração aberto, observando, atento aquilo o que o Senhor quer que a direção do Senhor para nossas vidas, porque o Senhor nos colocou nessa cidade, o Senhor coloca cada igreja em cada localidade, porque Ele tem um objetivo. Amém? Um dos objetivos do Senhor é destronar principados e potestade. Outro objetivo do Senhor que nós podemos dizer é ser encabeçado, estabelecer o seu reino na igreja. O Senhor tem muitos objetivos, né, com a igreja. A igreja não está aqui à toa. A igreja não está aqui porque o Senhor não tinha onde colocar e o Senhor colocou. Não, a igreja tem aqui para algo muito específico. O Senhor, Ele quer se manifestar por meio da igreja. E para que isso aconteça, nós precisamos estar atentos à direção do Senhor. Nós temos que ter o coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Senão a gente não vai ser achado cooperando com a vontade do Senhor. E isso é muito sério, irmão, porque com relação à direção do Senhor, não tem como a gente ser neutro. Ou você está cooperando, ou você não está cooperando. Não tem como você ser neutro. Não é isso? A gente tem que ter o coração aberto para ser achado cooperando com aquilo que o Senhor quer fazer. Todos nós. Amém? Olha que interessante aqui que a gente pode ver em... Deixa eu só achar aqui. Números 10. Dez, 11. Eu não vou ler até o 36, não. O cabeçalho está assim, 10. O cabeçalho é o seguinte: os israelitas saem de Sinai, né? E aí, do 11 até o 36, vai explicar a saída do Monte Sinai, como eles saíram, né? De Ramsés até o Monte Sinai, foram 11 jornadas, mais ou menos 3 meses o Senhor trabalhando muitos aspectos, né? O Senhor purificando o povo, tirando quem não pertencia a Ele, né? Passando pelo Mar Vermelho. O Senhor trabalhou alguns aspectos ali, de Ramsés até o Sinai. Mas aqui no Monte Sinai, o Senhor, Ele pede, a gente vê isso acho que foi em Êxodo 25, o Senhor fala do templo, não é isso? O Senhor, Ele pede para Israel, para Moisés, erigir um templo para Ele, não é isso? E pede a colaboração do povo. Né? Então, aqui, depois do Senhor, de ser erguido o templo, o tabernáculo, o Senhor começa a constituir o sacerdócio, não é isso? Os levitas, e o Senhor começa a ordenar. E olha o que acontece aqui no 11.
Olha, e aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 dia do mês, que a nuvem se ergueu do tabernáculo do testemunho, os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de marchar. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandato do Senhor por meio de Moisés. Porque primeiro partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E segundo o seu exército estava e sobre o seu exército estava Naasson, filho de isso eu não vou conseguir falar. Aminadab. Então, ele vai começar a listar aqui e já muda. Fala aqui, olha, no 14 fala assim, porque primeiro partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Já não era uma multidão de gente, já era um exército. Porque para entrar em Canaã, não pode ser uma multidão de gente. Para reinar com o Senhor, não pode ser um bando de gente em uma cidade, juntas, reunidas. Para entrar, para reinar com o Senhor, tem que ser um exército. O Senhor quer formar em nós um povo, um exército, porque Ele é o rei. E o rei precisa de quê? De exército. Se a gente não é o exército do Senhor, a gente não pode reinar com Ele. Amém? O Senhor quer trabalhar em nós, quer nos forjar um exército, porque a multidão de gente, ela briga entre si, não é isso? A multidão de gente são 12 tribos, cada uma podia reivindicar o que era seu, mas quando é um exército, não. Um exército tem um objetivo só, que é entrar em Canaã. E nós, como igreja, nós temos um objetivo só, reinar com o Senhor. Para isso, o Senhor, Ele tem que estabelecer o seu reino na igreja, o Senhor tem que ser encabeçado, nós temos que estar debaixo do ministério do Espírito. Existe uma série de coisas que o Senhor tem que trabalhar conosco para que nós nos tornamos o exército de Deus. Porque senão nós vamos estar servindo com o Senhor, falando que estamos cooperando com Ele, mas cada um procurando o que é seu, os seus interesses. E o Senhor não quer que a gente procure os nossos interesses. Nós estamos aqui pelo interesse do Senhor, por aquilo que o Senhor quer. O Senhor programou algo e Ele nos salvou para que nós cumpramos a vontade do Senhor. Se a gente procurar os nossos interesses, a gente não cumpre a vontade do Senhor, entendeu? Ou a gente faz a nossa vontade, ou a gente faz a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor tem que ser trabalhado por Ele e tem que ser um exército. É por isso que o Senhor vem trabalhando a palavra, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós temos comunhão. Por quê? Porque por um lado, o Senhor ele vai conseguir o seu testemunho na cidade. Por outro lado, o Senhor vai nos formando, não é isso? O Senhor quer nos formar a sua imagem. E quando o Senhor nos forma a sua imagem, nós nos tornamos um exército. Nós falamos do Senhor, nós propagamos o Senhor, nós lutamos contra principados e potestades, nós trazemos o reino do Senhor. Nós encabeçamos o Senhor nos encabeça, desculpa, o Senhor nos encabeça, amém? Porque no exército acontece isso, né? Assim, existe uma ordem, ainda que o soldado não concorde, ele tem que cumprir aquilo dali, porque se ele estiver na guerra e ele não cumprir, ele é morto. Se a ordem é para ir para frente, ele vai para trás, ele é morto, porque o soldado, ele cumpre uma vontade, ele cumpre uma direção, a direção é para ir para lá, ele tem que cumprir essa direção, e é isso que o Senhor quer conosco. O Senhor quer nos preparar para que a gente venha a ouvir a sua voz e cumpramos a sua direção, porque imagina só, a gente hoje aqui fazendo o que quer, né? Eu faço o que eu acho melhor, aí o Senhor nos coloca no seu reino, aí chega no reino do Senhor, o Senhor, olha, Gabriel, vai para lá, tu fala, não, Gabriel fala, não, Senhor, eu não acho que vai ficar legal assim, eu creio que tem que fazer assim, Senhor, olha, tem que ser assim, olha, porque olha só, olha a ideia que eu tive, Senhor. O Senhor não está interessado na nossa ideia, o Senhor está interessado naquilo que Ele programou. Amém. Tudo foi feito de acordo com o seu propósito, e o Senhor quer que a gente entenda o seu propósito para poder cooperar com Ele. Todos os irmãos, todos os santos nas cidades cooperam com o propósito do Senhor, cada um na sua função, como um exército, né? Tem um soldado raso, mas cada um tem a sua função. Nós somos soldados do Senhor e o Senhor é nosso general. Amém? Todos diante do Senhor temos a mesma estatura, todos estamos iguais diante do Senhor, e o Senhor dá a cada um uma porção para que a gente venha cumprir a nossa porção e cooperar com Ele na edificação da igreja. Amém? O Senhor quer formar um exército, porque para entrar no reino do Senhor, só sendo um exército, para desfrutar do reino do Senhor, só sendo um exército, um povo com um só coração.
Amém? Isso foi o que aconteceu lá ali quando aquele povo levantou eu esqueci agora, a Torre de Babel. Não é isso? Aconteceu na Torre de Babel. O povo era um, mas era contra a vontade do Senhor. Era um de acordo com a sua própria vontade. O Senhor falou assim, ó, enchei, crescei, enchei, multiplicai. E aí o infeliz falou assim, não, olha, vamos juntar todo mundo num lugar só, vamos fazer célebre o nosso nome. E o povo foi um, a ponto do Senhor descer ali e falar, desçamos para olhar o que está acontecendo ali. Né? O Senhor desceu e observou e falou, olha, o coração do povo é um. Quem vai poder contra esse povo? Então o Senhor teve que confundir a sua língua, porque a direção daquele povo, a unidade daquele povo era contra a direção do Senhor. Amém? Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos um de acordo com a sua vontade. Nós não somos inimigos um dos outros, nós somos irmãos um dos outros e temos um Pai, temos um Deus, temos um Rei, temos um Senhor que quer nos direcionar para uma só direção, para um só alvo, amém? Então nós temos que nos despojar dos nossos conceitos, das nossas vontades e falar, Senhor, eu não consigo, mas eu quero estar sujeito, Senhor, à sua direção, trabalhe em mim, trabalhe o seu caráter em mim, Pai, para que eu venha cooperar. Né? Todos nós temos uma porção do Senhor que é muito importante. Se o Senhor te salvou e te colocou dentro da cidade, é porque você tem uma importância para o Senhor. Aquilo que o Senhor te deu é importante para a edificação do corpo de Cristo nessa cidade. Amém, irmão? Não negligencie aquilo que o Senhor te deu. Seja fiel ao Senhor. Amém? Pode parecer que não tem importância nenhuma, mas é muito importante porque o Senhor planejou e o Senhor te deu. Amém? O dom que você tem foi o Senhor que te deu. Se Ele te deu, foi porque Ele planejou isso. Porque é importante que você exerça. Para quê? Para que o Senhor consiga o seu objetivo. Amém? Existe uma jornada que é a jornada de Ritma. Os irmãos já lembram da jornada de Ritma, porque o Clécio já falou umas 2, 3 vezes sobre a jornada de Ritma. A jornada de Sinai é a 12ª, e a jornada de Ritma já é a 15ª. O Senhor trabalhou no Sinai um exército, já em Ritma, que é quando o Senhor botou o povo para espiar a terra, para que ele pudesse entrar na terra de Canaã, o Senhor formou um exército em uma jornada, 3 jornadas depois, o Senhor já queria introduzir o povo em Canaã. Mas o que aconteceu em Ritma? O povo, em vez de entrar, confiar na direção do Senhor, o povo falou assim, olha, é melhor a gente mandar uns espias primeiro, para a gente ver. E os espias entraram na terra. Ficaram 40 dias olhando a terra, não foi isso? 20 para ir e 20 para voltar. Trouxeram frutos da terra, né? E quando eles voltaram, juntou toda a congregação e para dar testemunho de como era a terra. Eles falaram, de fato, a terra é muito boa, é terra que mana leite e mel, trouxe uva, não é isso? Trouxe, acho que romã, e trouxe 3 frutas, ou 3 especiarias, não sei. Trouxeram 3 coisas e mostraram para o povo que a terra era muito boa, mas falou assim, olha, lá estão os filhos de Anak. Tem uns gigantes, a terra é muito fortificada. Não foi 10 deles deram mau testemunho da terra, difamaram a terra para a congregação de Israel. Não foi isso? Em vez de eles fortalecerem, o povo falou, olha, esse povo mesmo é grande, a terra é fortificada, mas o Senhor deu numa direção. E agora a gente sabe como que é esse povo, agora que a gente tem que depender do Senhor. E ir de acordo com a vontade do Senhor. Mas eles fizeram ao contrário. Eles pegaram e difamaram a terra. Não observaram e não confiaram no Senhor. Amém? E é interessante que esses 10 nomes, nós já vimos com o Clécio isso, né? Esses 10 nomes, cada um tem um significado. Não é isso? Olha, tem o... Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Tem no 13, Números 13. Do 4 até o 16, eu não vou ler não, para ser breve. Do 4 ao 16 é dado uma série de nomes. Né? Eu tenho alguns aqui, olha. O 4 diz Samuá. Samuá significa fama. No 5 fala-se Zafate. Safate. Safate significa crítica. Caleb significa ímpeto. Caleb significa disposição de coração para firmeza. Amém? Fidelidade.
Entendeu? E tem outros nomes. Tem um aqui que é tira-ombro. Tem um que é afortunado. Tem esses 10 nomes, cada um tem uma representatividade. Então, o que o Senhor estava querendo mostrar ali? Que esses 10 nomes que foram contra a vontade do Senhor. Às vezes, nós estamos contra a vontade do Senhor, criticando, não colocando o ombro, sendo contra, procurando outras coisas a não ser a vontade do Senhor. Entendeu? Só 2, Josué e Caleb, foram fiéis ao Senhor. Só 2. E é interessante porque Josué e Caleb, todos eles juntos dá 12, não é isso? São 12 espias. 12 é um número interessante, porque 10 representa número de completação de um povo, representa a nação, né? 10 virgens. As 10 virgens tinham umas prudentes e outras imprudentes. Ou seja, as 10 representavam todo o povo de Deus. 10 representa uma totalidade de nação. E aqui esses 10 representavam todo Israel. Mas só que não é suficiente só 10. Tem que ter 2, porque testemunho de 2 é verdadeiro. Tem que ter 2, porque precisa do testemunho. Se a gente for só um número 10, a gente é um bando de pessoas reunidas no mesmo lugar, mas cada um com o seu próprio interesse. Mas o Senhor quer que a gente seja o número 12, que apesar de ser um povo completo, nós temos um testemunho do Senhor. Amém? O Senhor quer estabelecer o seu testemunho. E mais interessante ainda, que o Monte Sinai é a 12ª jornada. Antes era só uma multidão de gente. Do Ramassés até Sinai era uma multidão de gente, era só um povo. Mas no Monte Sinai o Senhor trabalhou o seu testemunho com o tabernáculo e com o sacerdócio. Então o Senhor trabalhou o seu testemunho. E dali eles viraram um povo com testemunho, porque o que acontece aqui em Ritma é o seguinte, que esses 10 inflamaram o coração do povo contra a direção do Senhor e deu outra direção, olha, voltemos para o Egito. O Senhor tinha mandado ir para Canaã e eles falaram, olha, vamos voltar para o Egito. E falou para si, para aqueles que estavam dando testemunho, olha, com essa galera que está dando, Josué e Caleb, a gente vai e queima eles, né, porque eles estão tentando levar a gente para a morte. Queima eles e voltemos para o Egito. Eles iam fazer isso quando a glória do Senhor encheu o tabernáculo, não foi isso? A glória do Senhor, o Senhor teve que intervir, senão o testemunho dele, aquele povo perderia o testemunho do Senhor. Amém? E por causa de todo o povo, por causa daqueles 10 espias, Josué e Caleb, que entrariam no monte, na terra prometida, eles ficaram 40 anos esperando toda aquela geração perecer no deserto, para entrar na terra prometida. Eles já estavam prontos para entrar, mas por causa do povo, eles tiveram que esperar 40 anos, um novo povo com o coração trabalhado, amém? Um coração adequado para entrar na terra prometida. E é isso que o Senhor quer conosco, irmãos. O Senhor quer trabalhar o nosso coração, quer nos trabalhar para que nós sejamos aptos para reinar com Ele. O Senhor quer que nós reinemos com Ele. O Senhor não quer que a gente vá para as trevas exteriores. O Senhor não quer que a gente fique de fora daquilo que Ele programou. O Senhor quer que a gente participe daquilo que Ele tem, do seu gozo, né? Ele quer que a gente seja um com Ele, participando de tudo aquilo que Ele programou. Para isso, nós temos que ter um coração de assembleia, um exército, em uma só direção. Amém, irmãos? Existem problemas? Sim, existem situações que têm que ser trabalhadas, mas o Senhor Ele vai trabalhando, confiamos no Senhor, para que o Senhor vai colocando a gente de jornada em jornada, de situação em situação, e tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Ele vai nos purificando, até que a gente esteja adequado para estar com Ele. Amém? Então esse é o encorajamento nessa manhã que eu trago aos irmãos. Amém? Vamos estar olhando a nuvem do Senhor. Amém? Quando a nuvem do Senhor estiver se levantando, estiver direcionando para uma outra jornada, acompanhamos o Senhor. Amém? Não sejamos aqueles que estão contra ou que queiram ficar em uma situação para sempre. Não, o Senhor vai nos trabalhando, nos tirando de situações cômodas. Amém? O Senhor quer trabalhar conosco. O Senhor quer trabalhar conosco. O Senhor quer que a gente seja um exército. Amém? Forjado, anunciando o Senhor, propagando o seu reino, debaixo do seu encabeçamento, debaixo do ministério do Espírito. O Senhor quer que a gente seja uma assembleia nessa cidade. Amém? Essa é a nossa responsabilidade nessa cidade. Uma assembleia que expressa o Senhor. Uma assembleia onde o Senhor tem total liberdade. Uma assembleia onde o Senhor Ele pode fazer a sua vontade. O Senhor quer fazer a sua vontade no nosso meio, irmãos.
Amém? Por isso que o Senhor nos colocou aqui, por isso que o Senhor nos deu os irmãos. Nós não estamos aqui à toa, nós fomos pensados, nós existimos nessa data, nesse lugar, nesse contexto, porque o Senhor nos pensou, o Senhor programou, porque o Senhor queria algo de nós, e Ele conta conosco para que a gente coopere com o seu propósito. Amém? Basta-nos, irmãos, entender o seu propósito e cooperar com o Senhor como assembleia, como um só povo, em uma só direção. Amém? Peçamos o Senhor, Senhor, tira tudo aquilo que não é seu, tira toda a nossa particularidade, todo o serviço particular nosso, que nós venhamos servir o seu corpo com o coração limpo. Amém, irmãos? Amém. Essa é a porção que eu tenho para repartir para os irmãos nessa manhã. Amém.